Dando sequência ao nosso Encontro Mulheres aqui na Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E nesse bloco agora, vamos valorizar o mercado literário com destaque aqui para uma obra nossa, também aqui uma produção de Blumenau. O meu convidado, o escritor blumenauense Lucas Voltolini, que acaba de lançar o seu livro Às Vezes Finais Felizes. Lucas, seja bem-vindo aqui à TV Galega, tudo bem? Tudo, muito obrigado por me receber aqui novamente, Denise, a primeira vez na rádio, né? Pois é, e agora aqui a gente divide com os nossos telespectadores. Na Rádio CBN foi uma conversa por telefone e agora você pessoalmente aqui na TV Galega, trazendo o livro, já em mãos aqui, Às Vezes Finais Felizes. Divide com quem nos acompanha agora em casa, Lucas, por que desse título e ao mesmo tempo como é que foi essa produção do teu trabalho literário? Sim, então, a primeira vez que eu escrevi o título, né, Denise, ele era Amores, Blumenau e Às Vezes Finais Felizes. Mas eu pensei assim, não, eu acho que é muito longo, eu preciso ser um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, e eu gostei muito dessa ideia duas vezes, né, essas vezes finais felizes, eu acho que é um título que chama, né, ele chama mais a atenção porque a gente já sabe que vai encontrar amores, já sabe que vai encontrar um pouco de Brasil, um pouco de Blumenau. Então ficou esse título aí que realmente me tocou profundamente e muitas pessoas vêm falar comigo, nossa, o título é forte. É forte, desperta uma vontade de folhear, sim, exatamente, né? Acompanhar as páginas. E ele segue qual direcionamento, Lucas? Como é que foi também a produção desse teu trabalho aqui? Então, eu comecei a escrever os contos, pelo menos um dos contos que está ali, logo depois da enchente de 2008 em Blumenau, né? Porque todo mundo ficou muito trancado em casa e foi ali que eu comecei a escrever como um hobby e eu fui escrevendo contos. Eu sempre tive a ideia, o sonho de escrever um livro, mas eu tinha muita dificuldade de escrever uma narrativa longa, né? Uma história com 200, 300 páginas. Porque eu chegava na página 10, eu voltava para o início, começava a refazer várias coisas, eu patinava. E eu encontrei nos contos e no poema uma forma, como é que eu posso dizer, mais fácil de expressar o que eu queria contar, as histórias que eu queria contar, sem enjoar dela e conseguindo finalizar, né? E aí, depois de alguns anos, acho que em 2018, um amigo meu falou, por que tu não publica isso aí? Daí por que eu não pego esses contos, junto eles com os poemas e faço um livro como eu sempre quis publicar, né? E esse é o resultado. Do rascunho, agora em tempo real, recém-lançado nesse mês de julho, e por falar em lançamento, foi uma oportunidade em tempos de pandemia de reunir com toda a segurança o público para conferir também em tempo real esse momento de apresentar o livro aqui na cidade, né? Como é que foi também esse momento, Lucas? Foi um momento muito agradável. Foi a primeira vez que eu fiz um lançamento de livro e fiquei muito feliz de ver muitas pessoas vindo estar lá presente, poder retirar seu livro, receber uma dedicatória minha, foi um grande prazer meu, né? Veio algumas pessoas e a fila demorou bastante tempo porque eu quis escrever uma dedicatória especial para cada um que veio ali, né? Eu não escrevi nada genérico, então quem veio às vezes ficou meia hora na fila, uma hora na fila, mas quando recebeu o livro, tirou uma foto comigo, deu um abraço e eu pude realmente colocar num papel algo especial para cada pessoa que me visitou naquele momento. Lucas, que histórias passam pelo livro Às Vezes Finais Felizes? Olha, eu digo que um dos personagens mais importantes desse livro é o amor, né? Lógico que o amor romântico ganha grande espaço aí, mas também existe o amor de mãe, que é, por sinal, o conto que abre o livro, Ela Sabia, um conto que eu escrevi para minha mãe, e a ideia que eu tive para ele surgiu de um sonho, isso que eu acho engraçado, né? Eu tive uma soneca um dia à tarde, tive um sonho que tive essa ideia, sentei no computador, escrevi a história inteira. Lógico, trabalhei ela várias vezes, fiz várias revisões. E é o amor de uma mãe pelo seu filho, né? E depois os outros contam mais dessas histórias, de desencontros, encontros, de momentos um pouco não tão felizes, né? Mas que sempre, eu acredito, contém um pouco de otimismo meu, né? Esse é teu primeiro livro, Lucas? Meu primeiro livro. Quem é Lucas Voltolini? Quem é Lucas Voltolini? Essa pergunta é difícil. Eu posso dizer que Lucas Voltolini é uma pessoa que está sempre em busca dessa resposta, né? Eu escrevo como uma forma de tentar me encontrar, né? Tentar encontrar minha voz
E eu sou uma pessoa que eu sou bem sociável, eu tenho um lado extrovertido, mas eu realmente, onde eu me encontro é a sós, né? É quando eu estou no meu momento, sozinho, nem sempre produzindo, mas escrevendo, sem dúvida, é uma das coisas que mais me torna Lucas Voltolini. Além de escritor com livro, às vezes, Finais Felizes, quais são as tuas outras ocupações no dia a dia, Lucas? Então, eu tenho eu trabalho como comprador numa indústria em Timbó, e fora isso, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de caminhar, tomar café, muito café, né? Eu gosto muito de passear por Blumenau, eu gosto de fazer exercício, eu faço crossfit também. Você já era um grande leitor antes do livro? Você foi despertado também quando começou a produzi-lo, isso ali em 2008, com a tragédia, a enchente que assolou aqui a nossa região? Como é que também era a tua relação com o livro antes de se tornar aqui também autor e escritor? Então, eu sempre li muito, sempre, né? Desde que eu era criança, que eu aprendi a juntar A com B, né? Eu comecei a alugar livros na biblioteca, e os livros, quando tu é criança, são aqueles livros de uma página com uma frase e um desenho enorme, né? Só que rapidamente eu troquei para livros sem figuras, né? Porque eu estava lendo muito rápido os livros que eu alugava na biblioteca da escola, eu precisava de um livro que eu durasse mais tempo. Eu sempre li também muitos quadrinhos, muita história em quadrinhos. Lógico, né? Comecei com Turma da Mônica, o Carioca, Mickey, e depois eu fui para outros quadrinhos um pouco mais adultos, histórias um pouco mais densas. Mas eu digo assim também que o principal do meu paixão por histórias é a minha mãe. Porque toda vez antes da gente dormir, elas tiravam um tempo com a gente para contar uma história, para ler alguma história da Bíblia. Minha mãe sempre gostava de contar histórias pra gente, que no final ela fazia perguntas que a gente tinha que responder. Isso desde que eu era muito novo, desde antes de saber ler. Eu ia te perguntar, inclusive agora, né, sobre essa relação família, a família sendo espelho, os adultos sendo espelhos para você. Então a tua mãe foi sim a referência, e por isso então também ela é referência. Abrindo o livro já começa por ali esse momento de dedicar as histórias presentes no livro para tua mãe. Não, exatamente. É porque eu acho que, eu falei, né, quando eu escrevi uma dedicatória para minha mãe, e onde eu disse, esse livro é tão meu quanto teu, né, porque se não fosse por essa paixão, que a minha mãe sempre também foi uma ávida leitora, eu não estaria chegando com esse livro hoje. Com as mãos higienizadas, o nosso distanciamento aqui também, eu divido para você agora o livro, repasso para você. Traz essa história, a gente está curioso aqui para poder ouvir um pouquinho dessa primeira história, essa primeira homenagem no teu livro para tua mãe, ou de repente uma partezinha dela. É possível para a gente dividir um pouquinho com o nosso telespectador? Eu vou achar aqui, Às vezes Finais Felizes, com Lucas Voltolini, o nosso convidado aqui também na programação da TV Galega. Então, Ela Sabia conta a história de uma mãe que acompanha o crescimento do filho até um momento onde realmente o filho se muda de casa, né? E aí ela tem que lidar com essa nova situação, né? Então ele vai para outra... O ninho fica vazio para a mãe. O ninho fica vazio. Ele vai para uma faculdade e aí ele começa, né? Mãe, disse Júlio, fica tranquila. Faculdade tem empregadas contratadas para cuidar dos locais e roupas e tudo. É muito moderno lá, mãe. Ele deu um abraço em Mariana. Não vou precisar de você, não. Ela sentiu uma pancada em seu estômago e essa frase ecoou em seu interior. Agora ele não precisaria mais dela. Assim foram os primeiros dias. Volta e meia vinha alguma mensagem de seu filho, perguntando uma outra coisa, da documentação, da bolsa. Ele perguntava da vizinhança, dos amigos e dos parentes. Dizia sentir muita saudade, mas a frequência das ligações e mensagens diminuíram. Não tinha mais suco de laranja caído pelos cantos ou sofás cheios de farelo de bolacha para ela limpar. Ela não tinha mais que levantar à meia-noite e pedir silêncio no quarto de seu filho, que estava com algum amigo falando muito alto, ou rindo. Ela sentia falta, sim. Saudade também. Mas o que não lhe faltava era orgulho. Ela via fotos de seu filho com troféus e prêmios, ficando cada vez mais bonito e com o corpo cada vez mais formado. Lembrava muito seu marido quando os dois se conheceram. Em suas redes sociais ele também era muito popular. Mariana ficava tão feliz com o filho que havia criado que quase se sentia culpada por sentir essa saudade dele.
É isso. É isso. Poderia Como mãe de um jovem de 23 anos, como mãe de um adolescente quase batendo na casinha dos 18 anos, a gente sente isso aí mesmo, a gente vive isso aí, mas com certeza a gente sabe que esse outro lado também sente, esse outro lado também lembra de tudo que a gente fez parte, e essa construção que nunca para, né? Os filhos crescem, a gente sabe disso, mas eles sempre estarão do nosso lado e nós também, como pais, do lado dos nossos filhos. Né? É justamente, que seja assim sempre. Sim, é justamente é isso, justamente o título do texto. Ela sabia, essas coisas que você falou, ela sabia, ela sabe, apesar da distância, apesar do filho crescendo, mas ela sabe que ele também reconhece essas coisas, né? Eu gosto muito. Como é que é o nome da mãe, Lucas? Da minha mãe é Juraci. Juraci. Então, um beijão para dona Juraci também. Lucas, onde é que a gente pode encontrar o teu livro? Então, meu livro hoje está disponível na Do Livro, tanto no site quanto na loja, né? Uma cópia física. Mas eu também tenho ele em e-book na Amazon, por um valor um pouco mais baixo, até porque não tem custo da impressão. E para quem tem o Kindle Unlimited, pode baixar ele de graça, pode ler. Por favor, prestigiem, né? E me digam o que vocês acham depois. Eu fico muito curioso para ter esse feedback das pessoas, de saber o que acharam do livro. Isso é importante para vocês, no caso, né, que desenvolvem um trabalho como esse, que isso é um trabalho. É uma paixão, é uma arte, é um trabalho. Então é importante para vocês, escritores, também ter esse feedback e entender como é que chegou e ao mesmo tempo como é que a pessoa recebeu e consumiu tudo que vocês colocaram no papel, né? Não, com certeza. Eu acho que é uma das melhores coisas. Muita gente veio falar, Lucas, eu li tal história, eu chorei, eu li tal história, eu fiquei emocionado, tal. E isso é uma coisa que realmente traz alegria, né? E acho que é a melhor parte de todas, né? Mais do que vender os livros, mas ter a sensação de que leram, entraram no teu mundo, conheceram essas pessoas que tu criou e agora eles querem saber mais, né? Para finalizar, traz mais uma história então, fecha com uma história importante que também faz parte do livro Às vezes, Finais Felizes. Então, eu vou ler, tem uma que eu gosto bastante, que é um pouco triste, mas que eu acho que pega muito o espírito do livro, né? Que o título é Malas Prontas. Posso ler? Por favor. Malas prontas à porta ao lado de chinelos, querendo não ir embora. O olhar dela suplicava ao homem com um pé na frente e uma alma atrás. Fica, era a palavra que ficava no ar, sem nunca ser dita, sem precisar. Não havia permissão de se pedir tal coisa. Gotas de lágrimas caíam dos céus, formavam um coral pelos telhados, até os santos lamentavam. Ele precisava. Ela não, ela a liberdade de expressão, mesmo assim tão presa a uma só feição, tristeza. As malas prontas reclamavam de um fim que ninguém pediu, mas que insistiu em chegar, insistiu em permanecer. Na avareza dos corações de negar amor até de madrugada, os olhos aflitos sobrecarregavam as pequenas rodas das malas. Era borracha nos braços dos fortes. Fica! Ela finalmente se arriscou. Quase de instantâneo, silenciou. Queria puxar as palavras de volta, letra por letra, laçar com as mãos e arrastar para o coração. Mas estava no ar, e o homem agora enrubescia. O olhar vermelho e nem havia bebida. Segurou as malas com as mãos, puxou-as pelo corredor. Fica! Ela falou mais alto. Dessa vez não queria trazer de volta, as palavras eram para ficar, retumbando em sua memória, o acusando de covardia. Enquanto o estalar de plástico e o carregar de uma vida ecoavam pelo corredor. Ela não se atreve a espiar pela porta. Fica! E agora era com convicção. Faltava coragem a ele, faltava tanto. Precisava isso, precisava aquilo, aqui, acolá, lá e para cá. E ele, nunca ele precisava dele? Ele precisava dele mais do que ninguém. Ela baixou os olhos, ouviu os sapatos se arrastando por anos. O elevador os uniu. Rodas giraram, esbarraram no vão. Havia esperança de que o silêncio não teria espaço. Até tampou os ouvidos, pois se apegou aos sons da despedida. Ela ouviu atentamente, para não ouvir silêncio nenhum. Mas ele chegou. Seus olhos caíram, se desfizeram em lágrimas. Forças para levantar ela não tinha. Os chinelos na porta estavam vazios. O silêncio chegou e ela ensurdeceu com o som. Agora só as batidas do coração e o pingar das lágrimas ao chão. Contos e poemas sobre as diferentes formas de amor e as malas prontas. Isso mesmo. Também presentes no livro
Às vezes, finais felizes. Isso aí. Lucas, obrigada por estar conosco hoje aqui, dividir um pouquinho desse teu trabalho, ler também para quem nos acompanha em casa, dividir essa história para quem nesse momento está aí do outro lado também da telinha. Com certeza. Obrigada e até uma próxima, tá? Muito obrigado, até uma próxima. Gente, intervalo e na sequência tem muito mais, é bem rapidinho, tá? Eu volto já.